Vamos começar então, hein? Brasil de 1962, o time do bicampeonato, contra o Brasil de 1958, o time do primeiro campeonato mundial do Brasil, a estreia do Pelé em mundiais. Qual time é melhor para vocês? Caraca. Cara, quer começar aí vocês? Quer começar, Querem Eliette? começar? Começa aí, eu posso começar? Então, cara, vamos lá. O Brasil de 58 tem um time muito, muito, muito forte. Enquanto o Brasil de 62, pelo menos na minha opinião, ficou muito marcado pela atuação individual do Garrincha, né? Que o Pelé, se eu não me engano, se machuca, acho que na segundo ou terceiro jogo da Copa, e fica fora o restante da competição inteira, perde todo o torneio, e o Garrincha coloca a seleção nas costas, e se eu não me engano, ele foi o melhor jogador, o artilheiro e o maior assistente da Copa. Isso nunca aconteceu, nunca tinha acontecido, e nunca aconteceu desde então, isso em 1962. A atuação dele foi tão grandiosa, que eu acho que no jogo contra o Chile vem aquela grande manchete, né? Garrincha, de qual planeta você veio? Um jornal local, no caso. Porque, enfim, o Garrincha destruiu naquela Copa. Enquanto a Copa de 58 era um time muito completo. O grande destaque foi o Pelé, tudo mais, com 17 anos, fez um hat-trick na semifinal contra a França. Mas para muitas pessoas, o grande nome realmente daquela seleção foi o Didi, que era um camisa 8, meio campista, que era a engrenagem daquela Copa. Perfeito. E muita gente fala que foi o melhor. Então, assim, a gente tem outros nomes, como o próprio Garrincha, Bellini, enfim, muita gente boa. Então, cara, eu vou de 58, tá? Eu acho que essa primeira grande conquista do Brasil é muito simbólica, acima de tudo. Muito simbólica. E o time era melhor do que o time de 62, que era um timaço, diga-se de passagem, né? Eu vou nessa tua também de 58, acho que esse teu argumento foi convincente, porque, a seleção de 58 realmente era mais completa, tá ligado? Era, Didi, Mazola, Sim. Gasolina assumiu a vaga, filho, ele mesmo, Gasolina, além do Garrincha mais novo também, mano, Pelé, mano, Sim. Esquece, quando ele engrenou, filho, os gols que ele fez e tal, e a maturidade do moleque de 17 anos numa Copa do Mundo, mano. E tal, muito à frente do seu tempo. Em 62 a gente contou pouco com o Pelé e tal, então eu acho que essa mágica de 58, eu acho que pesa mais, de verdade, por mais que o Garrincha tenha feito uma Copa absurda em 62. Individualmente falando, Garrincha, sem dúvidas, em 62, mas em 58 eu acho que a seleção era melhor, mano. Tô com vocês também, principalmente pela final de 58, que é lendária. Sim, verdade. O que Pelé fez naquele jogo, Zagallo, todo mundo. Então, tô fechado com vocês, 58 passou fácil. Exato, perfeito, mano. Perfeito. E foi em 58 que lançaram aquela música, né? Aquela marchinha de carnaval. A taça do mundo é nossa. Sim, é isso. Foi 58. Bom, deu um probleminha ali. O diretor tá arrumando. Mas passou 58, então 3-0 58, hein? 58 passou unânime por 62. E aí o próximo confronto era Brasil de 82 contra Brasil de 1994. Que mano. Isso, agora que eu vi que saiu tudo. Saiu tudo. Mas era isso, Brasil de 82 contra Brasil de 94. E aí eu gosto desse confronto, porque é o seguinte, tem toda aquela discussão de você prefere perder bonito ou você prefere ganhar feio, né? Tu prefere teu time jogando muita bola, mas perdendo a final, ou ganhando de qualquer jeito, mas sendo campeão? É uma discussão do futebol, né? E aí eu pergunto pra vocês, qual time foi melhor? Brasil de 1982, que não foi campeão, caiu nas quartas de final pra Itália, ou o Brasil de 1994, que foi campeão depois de 24 anos com o Romário voando? Cara, é histórica essa seleção de 94 pela conquista, pelo que você falou aí, depois desses anos sem vencer. Tem a dupla Romário e Bebeto, mas não é aquele time que encantou, né, rapaziada? É um time que jogou de forma coletiva, fez Passou no sufoco. Foi passando no sufoco, foi passando jogo por jogo. Não era aquela seleção que muita gente confiava, mas foi campeã. Agora, a seleção de 82 é dita como talvez uma das melhores, se não a melhor da história em relação à individualidade, aos gênios da época que rondavam ali a seleção. E é bem difícil esse embate, cara, mas em relação à seleção melhor, se for botar nome por nome, eu fico com a de 82. Perfeito. E aí, só complementando esse comentário, antes do Vini falar, o Arthur deixa um comentário aqui. Qual o critério para votar?
E isso é importante a gente falar aqui. O critério é maior ou o critério é melhor? Ou é uma junção dos dois? Cara, eu acho que é o que a gente... Pô, mano. Uma junção dos dois parece justo, né? Parece justo, cara. Parece justo. Cara, eu acho que não tem um negócio... É o que você preferir, tá ligado? Eu acho que é isso. Tipo assim, baseado no que fizeram e tudo mais, a gente vai votar nessa. Mas aí, Vini, 82 ou 94? Cara, eu vou de 82. Eu acho que a seleção de 82 era bem mais recheada de craques, se a gente for parar para pensar. Eu acho que girava muito em torno de 94, sem ter a dupla de ataque, Bebeto e Romário, a gente não precisa nem falar. Mas, pô, cara, se você for pegar a seleção de 82, é a seleção que tinha várias camisas 10, né, de respectivos times. Pô, tinha Dr. Sócrates, tinha o Zico, cara, também tinha um Adílio da época do Flamengo, Falcão, Roberto Júnior. Dinamite, Serginho Chulapa, Jairzinho, Careca. Então, tipo, mano, a seleção era muito boa de 82, acabou pecando, né, não sendo campeã por um erro, né, dos deuses do futebol, na minha opinião. Só que aquilo, a defesa foi o que faltou, né? Foi um fator crucial, talvez, nessa seleção de 82. Tinham muitos craques no ataque, mas acabou pecando na defesa. Essa foi a falha, né? Já a seleção de 94, pouca efetividade lá na frente, né? Os jogos do Brasil não foram ganhos de maneira elástica sempre e tal, né? Era uma bola ou outra de oportunidade de Romário e Bebeto, sim, mas era uma seleção muito bem defensivamente, né? E tal. Era uma seleção bem compacta e que conseguiu os gols, muitas das vezes, de maneira contando com a sorte, ou então na rifada de bola, ou então, sim, por exemplo, naquele gol de falta, né, do Branco. Pô, aquilo ali é Deus, pô. Contra a Holanda. Foi um gol que, caraca, que salvou o Brasil, entendeu? Ninguém esperava do Branco fazer aquele golaço. Então, tipo, foi contando com a sorte, né? Romário mandando Matrix. Exatamente, só assim mesmo, porque penou para chegar na final, e na final foi nos pênaltis, no sufoco mais uma vez, com destaque ao Tafarel também, que foi um grande nome da seleção de 94, mas, entretanto, por mais que tenham tantos pontos positivos, eu fico com a de 82, porque meu avô, por exemplo, é um cara de 88 anos que viu o Brasil ser campeão de todas as Copas do Mundo, né? Desde 58. E ele fala que a Copa de 82, a seleção brasileira era muito convincente, tipo assim, era muito encantadora, né? Todo mundo tava com aquela esperança do Brasil ser campeão. Sim. Cara, então, eu concordo com vocês, tá? Vai ser mais um 3-0 aqui, porque eu acho o seguinte, mano, essa seleção de 82, ela foi muito à frente do tempo. Foi muito à frente do tempo. Então esse comentário do Arthur aqui é muito pertinente. A tática também do Brasil era muito boa. E apesar de ter sempre aquele comentário do, pô, o Tele não bota ponta, você era ponta, Tele, e tudo mais, era um time que se completava muito bem, cara. Então na ponta você jogava com o Sócrates, por exemplo, que era um craque de bola. Como camisa 10 você tinha o Zico. Ali na sustentação do meio campo você tinha o Falcão, por exemplo. Então era um time que se completava muito bem. E eu acho o seguinte... se a seleção de 94 tivesse caído nas quartas de final, como essa de 82, ela não seria tão lembrada quanto essa tá? Porque essa seleção, igual eu falei, ela é à frente do tempo e ela serviu de inspiração para muita gente fazer trabalhos. Uma dessas pessoas, inclusive, é o Guardiola, que diversas vezes já falou que a escola brasileira é uma escola que ele admira, que ele gosta e tudo mais, e a seleção de 82 foi uma seleção que ele olhou para se inspirar em alguns dos seus trabalhos e como fazer o time jogar. Então essa seleção foi muito à frente do tempo. Tanto que essa geração chega em 86, apesar do ciclo não ter sido tão perfeitinho, o Tele ter saído depois de voltar em cima da hora, o Zico chegar machucado, ainda assim a galera também tinha uma esperança. Porque falava, cara, essa geração é muito boa, tem muitos craques, o Vini falou muito bem o nome de todo mundo que tinha no papel, e talvez tenha sido realmente a seleção brasileira mais completa da história. Não sei se mais completa, mas talvez a mais vistosa. Por isso que foi tão frustrante perder esse título. Então eu tô com vocês, cara, 82 pra mim vai passar também, e já tem um baita confronto ali no começo, tá? 58 contra 82 vai ser pica, mas agora vamos passar pro próximo? Vamos. Bora. Porque vou deixar só um tempinho, porque o diretor falou que vai aumentar um pouco a fonte ali em cima, então a gente vai deixar ele arrumar um cadinho. Ou pode dar um zoom também, né? Segura, cara, eu acho que se ele der zoom, o coisa meio que diminui, tá ligado? Vai ter que ficar baixando toda hora. Mas, diretor, aumenta um pouco a fonte. Tá ali, ó, font size. Font size, diretor, ali. Isso, perfeito, perfeito. Perfeito, meu diretor. Só aumentou a fonte, achei que ia aumentar a parada. Mas, enfim, o próximo confronto é Brasil de 70, o esquadrão,
o time do tricampeonato contra o Brasil de 2006, uma das seleções mais recheadas de craque que o Brasil já teve, uma geração brilhante. O quadrado mágico, Ronaldinho, Adriano, Kaká, acho que era o Robinho na época, não lembro. Mas enfim, quem vocês vão? Eu vou de 70, sem dúvidas. Brasil de 70, fácil. Eu acho que esbarra um pouco o Brasil de 70, esbarra um pouco até com a seleção de 2006 no quesito história, sabe? Que eram caras um pouco mais experientes, que alguns já eram campeões mundiais, só que tem uma coisa, o Brasil de 70 jogou com vontade, a seleção de 2006 era uma seleção de pagodeiros. Tava nem aí, pô. Exatamente, tava nem aí, foram para fazer farra, essa é a verdade. Acho que essa nem para perder muito tempo nessa aí. Exato. É isso. Cara, vou te falar, essa seleção de 70 possivelmente ela entra na conversa de maiores seleções de todos os tempos, tá? Não só brasileira, mas todos os tempos da história, porque aquilo que o Vini falou sobre os camisas 10 e 82, a seleção de 70 realmente tinha os 5 camisas 10, né? Eu não vou lembrar os nomes aqui de cabeça, mas tinha os 5 camisas 10. É engraçado pensar que o Pelé foi contestado para essa Copa, né? Porque na época o Pelé já tinha 29 anos e isso era visto como velho na época, né? Então a galera falou, pô, Pelé vai pra Copa, que não sei o que e tudo mais. Mas eu acho que essa é a Copa de um atleta mais emblemática da história. Por que eu falo isso? Porque, cara, todos os lances do Pelé nessa Copa, em algum momento a gente viu e viralizaram. É o gol do meio de campo, que quase foi gol. É aquela cabeçada que o Gordon Banks defende, absurda. É aquele lance contra o Uruguai, se eu não me engano, que a bola vem na diagonal, ele passa por cima e dribla o goleiro, mas perde o gol também. Tudo isso aconteceu na Copa de 70, fora a final contra a Itália, que ia definir o primeiro tricampeão mundial. A Itália ganhou 34, 38, o Brasil tinha ganhado 58, 62. E o Brasil vence num jogaço, aquele golaço do Carlos Alberto. Enfim, cara, a seleção de 70 é talvez a melhor da história, ou uma das... E passa tranquilo pra mim por 2006. Pô, mano, tá maluco. Pô, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e o Rivelino, mano. Pô, esquece, mano. Não tem como, tá ligado? É muito absurdo esse time. Olha o comentário da galera aqui, ó, Arthur Xavier. Gerson Canhotinha de Ouro é a melhor vinheta do Rádio Nacional. Verdade. É isso, e o Lucão comenta aqui, Brasil de 70 por muito. Galera tá aqui, a gente quer ouvir a opinião de vocês também, hein? Deixa aqui nos comentários quem vocês acham que ganha, porque esse duelo aqui é bom também, hein? Brasil de 98 contra Brasil de 2002. Na sequência, um vice-campeão e um campeão. Brasil de 98, que tem toda aquela questão do Ronaldo, convulsão e tudo mais. Brasil de 2002, que é um dos únicos, ou sequer o único campeão invicto de uma Copa do Mundo, né, com 7 vitórias em 7 jogos. 7 vitórias em 7 jogos não, né? Mas enfim, não perdeu. Me fugiu o número agora. Mas enfim, e aí? 98 ou 2002? Cara, eu acho que é uma boa disputa, porque, pô, o Brasil chega em 3 finais seguidas, né? 94, sim. 98 e 2002. E aí, o time de 2002 é quase que uma base do time de 98. Foi mudando algumas peças ali, mudou goleiro, mudou zaga. Só que meio campo e o ataque é bem parecido. Não é o mesmo, sim, só que é bem parecido. O técnico muda também. E eu sinto que o time se fortaleceu. Chega Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo estava jogando muito mais. Então, eu fico com a seleção de 2002 também pelo título. A de 98 é uma excelente seleção, melhor que a de 94 ainda. Não ganhou, mas é melhor que a de 94. Mas eu fico com a de 2002, porque, pô, é a nossa última campeã e era uma ótima seleção, sabe? Tem toda aquela história do Ronaldo. Perfeito. Então, eu fico com a de 2002. Cara, falando em relação à seleção de 2002, quando aconteceu o fato de 82 para 86, que a gente viu como um envelhecimento e os jogadores meio que, tipo assim, não levando a Copa tão a sério, em 2002 para 98 é diferente. A gente não vê como um envelhecimento dos jogadores, sim, a gente vê como um amadurecimento dos jogadores, perfeito, que estavam em 98. E algumas peças que chegaram para complementar, alguns nem jogaram, que foi o caso, por exemplo, do Kaká, mas não é à toa que a seleção de 2002 era vista como uma família, né? A família escolar. Sim. Então eu acho que 2002 ganha por isso, pelo conjunto, né, de tudo, e também pelo fato da superação do Ronaldo Fenômeno estar praticamente portado da Copa, também da Confederação Brasileira ter tido... não queria usar essa palavra, mas vou acabar usando, ter tido culhão de não ter levado o Romário, porque sim, era um jogador que
é um craque indiscutível, só que a gente sabe que o Romário é um cara polêmico, que poderia acontecer dele de rachar o elenco, e foi literalmente como uma família, né? Em 2002, a família Scolari, os jogadores mais maduros, sabendo das decisões que deveriam tomar, não à toa que o Brasil foi até a final de uma maneira, exuberante. Eu lembro pouco dessa Copa do Mundo, mas, o Brasil fez muito para ser campeão, chegou na final, e aí, o que vai acontecer? Tiveram algumas polêmicas durante a Copa, o cascão do Ronaldo veio justamente para ele tirar as polêmicas da lesão e focarem no cabelo dele, que estava horrível, e não à toa deu muito certo, e o Ronaldo também, que é um dos meus ídolos do futebol, um dos maiores, meu top 3 está o Ronaldo Fenômeno, e conseguiu se sagrar depois de lesões absurdas no joelho, conseguiu ser melhor do mundo naquele ano de 2002, né? Detalhe, o Oliver Kahn tinha sido eleito o melhor jogador da Copa antes da final. Antes da final, né? E 98 tinha sido o Ronaldo, né? 98 o Ronaldo ganhou. Aí 2002, que era para ele ganhar também, acaba ganhando o Oliver Kahn. Isso é um absurdo, tá? Antes da final. Tanto que mudou depois disso, porque não existe isso. Mas, cara, é isso. Brasil, 7 vitórias em 7 jogos. Eu tô com os números aqui. Ganhou da Turquia, da China, da Costa Rica, na fase de grupo. E aí nas oitavas ganha da Bélgica por 2-0. Nas quartas ganha da Inglaterra por 2-1, aquele jogaço do Ronaldinho. Foi bizarro. Na semifinal ganha da Turquia por 1-0 e na final de 2-0 da Alemanha, os 2 gols do Ronaldo. Cara, essa Copa para mim, ela tem a melhor história de superação de todos os esportes, tá? De todas as coisas. Essa história do Ronaldo é muito absurda. Ele se machucar, chegar contestado na Copa, e em 7 jogos fazer 8 gols, 2 na final, e, enfim, entregar a taça pro torcedor brasileiro, tipo, galera, a gente merece isso aqui, é nosso. Enfim, é uma seleção muito completa. Algumas pessoas na época, eu lembro, eu não era nem nascido nessa Copa, mas enfim, algumas pessoas na época questionaram a tática do Brasil e a formação, que foi com 3 zagueiros e tudo mais. Muitas pessoas não gostaram muito, mas, cara, foi um time que funcionou. Nesses 7 jogos, o Brasil foi perfeito. E os coadjuvantes jogando muito, como foi o caso, por exemplo, do próprio Ronaldinho, que a gente citou aqui. Na época ele ainda não era essa estrela que ele veio a se tornar, mas ele já estava jogando muito no PSG. O próprio Rivaldo, que já tinha jogado muito em 98, jogou muito em 2002 também, para algumas pessoas foi o principal nome de 2002. O Ronaldo esquece, a tríade de goleiro era uma loucura, com Marcos, Dida e Rogério Ceni. Enfim, o time inteiro era muito completo. E eu acho que isso é o que deixa ele à frente de 98. Mesmo se os dois tivessem sido vice-campeões, eu acho que 2002 ainda estaria um pouco à frente, porque era um time mais completo do que o 98, mano. Então, pra mim, eu acho que passa. E aí, todo mundo de acordo? De acordo. E tem essa parada, e também tem um cara que é muito importante nessa Copa, que é o Kleberson, né, cara? Sim, mano. Cara, jogou muito nessa Copa do Mundo. Jogou bastante na final também, tá? E, tipo, nas Copas do Mundo que o Brasil foi campeão, normalmente tem essa passagem de bastão, né? Tipo, que alguém perde posição em algum momento e acaba entrando e jogando muito. Foi assim em 58, como eu disse, né? Que saiu Joel e Dida, entraram no Mané Gasolina, assumindo a titularidade. Então, tipo, o Kleberson assumiu a titularidade da seleção durante a Copa e jogou muito essa Copa do Mundo. Sim, mano. É um cara que acabou sendo um pouco ofuscado por outros nomes, né? Como Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, que foram, para mim, um dos principais jogadores nessa Copa do Mundo. O Kleberson jogou bastante. Detalhe, quando o Kleberson foi pro Manchester United, foi junto com o Cristiano Ronaldo e o Kleberson era a contratação principal, tá? Exato. Ele era o destaque, né, e tal. Eles foram apresentados juntos, mas, tipo, eu lembro que na manchete falavam do Kleberson como principal, não como Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo eu gostava muito do Kleberson, tá? Depois no Flamengo ele também jogou muito. Ele jogou muito a final da Copa, tá? Ele jogou muito bem na final. Se eu não me engano, ele coloca até uma bola na trave, tá? Um chute dele vai na cabeção, mano. Coloca. É isso, ó. Então passou 2002, e agora... Quero ler esse comentário aí do... Olha isso, mané. 3 finais de Copa, que é 94, 98 e 2002. E na minha vez tenho que ver Parreira em 2006, Dunga, ele não citou o Tite, né? E tal, nem o Filipão em 2014 e Diniz. Na minha vez, a Ana Maria Braga... Na minha vez, a Ana Maria Braga queima o bolo. E o Ancelotti não vem mais. Eu falo isso, cara. Eu falo isso, de verdade. Eu não queria ter nascido nessa época. Eu queria ter nascido. Eu queria ter a idade que eu tenho. Em 85, assim, mais ou menos. Queria ter meus 18 anos em 85. Perfeito. Que aí, mano, eu ia ver Michael Jordan no auge, tá ligado? Ia ver Michael Jordan no auge. Eu ia ver os tempos áureos de Vasco em 97, 98, 2000.
tá ligado? Ia ver isso, então, tipo... Ayrton Senna. Ia ver Ayrton Senna, ia ver o Brasil, pô, campeão em 94 e 2002 com consciência, tá ligado? Pô, tá maluco, mano, tá maluco. Ia ver o nascimento do LF, que é um momento importante também, pô, claro. Claro, a sociedade, pô... Tá ligado, né? Mas, assim, a sociedade acabou. Mas, ó, seguindo aqui, um confronto... Todos os confrontos aqui agora são absurdos, cara, agora ficou difícil, tá? Ficou difícil. Mas eu já tenho a minha final. Eu também já tenho minha final. Eu também já tenho minha final. Será que é a Brasil de 58 contra o Brasil de 82, tá? A gente tem possivelmente o melhor time da história do Brasil, dito por muitos, contra o primeiro título mundial do Brasil, mano. Difícil, cara, tá? Difícil, pra mim mas aí quem passe é de 82. 82? Pra pô, mim, a gente vai ter a primeira discordância do programa, então, que pra mim passa 58. Eu acho que, pô, 58, histórico, primeiro título, só que eu acho que 82 é um time muito superior. Muito. Então, mesmo não vencendo, eu fico com 82. Cara, eu vou deixar pro Vini decidir, tá? Porque eu discordo de você, pra mim quem passa é 58, justo, mano. Porque eu acho que, cara, os dois times são muito, muito, muito completos. Talvez se a gente pegar nome... Talvez 82 tenha um trunfo muito grande, que é o trunfo da derrota, né? Porque a gente sempre vai trabalhar com a suposição. Então, se o time tivesse passado, esse time era muito bom. Poxa, os deuses do futebol, que não sei o quê. E assim, realmente, aquela Itália acabou ganhando o Brasil, não chegou como favorita e tudo mais. E eu acho que isso pesa na hora da decisão, porque... Eu não vejo um time que não venceu o título caindo nas quartas de final vencendo o primeiro título mundial do Brasil, que contou com Didi, Pelé, Garrincha, Só que Belino, naquela época, se não me engano, não eram quartas de finais, eu acho que era os formatos final. Eram outros, enfim, muita coisa mudou. Mas é uma Copa muito emblemática, porque você tem um Pelé entrando e realmente conquistando a sua vaga. O Pelé sai do banco nessa Copa, para quem não sabe. Sim. Se eu não me engano, ele começa realmente a jogar nas oitavas e desde então ele toma toda a Copa para ele. Faz, enfim, de novo, 3 gols na semifinal, se eu não me engano, faz 2 gols na final contra a Suécia. Enfim, um jogo absurdo. Aquele Garrincha mais novo também já era relevante. O Belino na zaga era muito importante. A gente tem um Didi no meio-campo, que talvez seja o grande, ou então um dos grandes camisa 8 da história do futebol, da história do futebol brasileiro, sem dúvida. A história é que ele vai ao Real Madrid e ele foi sabotado pelo Di Stéfano, por isso que ele não conseguiu jogar, e ele volta. Porque qualidade ele tinha para ser titular no meio campo do Real Madrid. Então, acho que esse time completo, tipo assim, esse time no seu melhor dia, eu acho que ganharia de 82 no melhor dia, sabe? Então, eu fico com 58, muito simbólico, o título, enfim, é isso. Cara, então, eu fico com 58 também, e o LF foi voto vencido, desculpa, LF. Porque, cara, de verdade, a seleção de 82 tinha um problema extremo, que era o defensivo, né, e tal, pecava muito defensivamente, era muito forte ofensivamente, só que deixava a desejar quando o assunto era defesa. E para quem não sabe, nas quartas de final, né, quando que o Brasil estava jogando contra a Itália em 82, o Brasil precisava apenas de um empate para passar para as semis. Sim. Era algo da época, né, e tal, eu não sei, não vou saber explicar direito, mas o Brasil precisava de um empate para passar para as semifinais. Saiu perdendo, busca o empate, perde de novo, e aí empata de novo, só que aí, tipo, já tava com o empate garantindo, né, a sua vaga, só que o Tele Santana era um técnico que gostava do futebol arte, coloca seu time para frente para sacramentar o jogo, e por falta, talvez, de estratégia no sentido de colocar o regulamento debaixo do braço, né, e saber jogar mais com racional, quis partir para cima, porque também era característica do estilo de jogo do Tele, né, e tal, não tem como a gente criticar isso muito, mas eu acho que o que faltou na seleção de 82 foi isso, entendeu? A parte defensiva. Por isso que eu fico com a seleção de 58, que foi uma seleção muito completa também e tal. São craques que a gente não conhece tão bem, mas se a gente for procurar a fundo, né, os jogadores que estavam, eram jogadores que talvez não fossem do mesmo patamar de 82, mas eram ótimos jogadores também e foram campeões mundiais, né? Eu acho que isso é um peso, entendeu? Acho que acaba se tornando um peso. Então vou de 58 absurdo. Pra mim na final. Vou falar aqui a lista de jogadores que tinha 58, tá? Gilmar, Djalma Santos, Mauro Zito, Zósimo, Nilton Santos, Garrincha, Didi, Pepe, Bellini, Vavá, Zagallo e Castilho. Tinha o Zagallo ainda nesse time, tá? Zagallo, Garrincha, Didi, Nilton Santos, Djalma, Gilmar, enfim, Bellini, Pelé, que eu não citei, mas estava também.
Enfim, era um time muito, muito, muito competitivo também, cara. Eu fico com 58. Justo. E aí, LF, já que você foi voto vencido, eu começo por você nessa. 70 ou 2002? Pra mim, essa é mais difícil do que a primeira, confesso. Pra mim, essa é mais fácil, mano. Pra mim, essa é de 70 com grande tranquilidade. E aí, Vini? Cara, e aí? Quero saber você. Eu? Eu vou com a LF nessa, então. Eu vou de 70. Tipo assim, eu não sei se eu concordo mais comigo com o que eu falei há 2 minutos atrás, que é mais difícil. Porque eu acho que, tipo assim, a seleção de 2002 entra na sala de grandes seleções brasileiras da história. Eu acho que a de 70 entra numa sala de melhores times da história, não só de melhores seleções, tá? Era um time muito completo, defensivamente era muito forte, o meio de campo era absurdo, o ataque era lendário, o Jairzinho fez gol em todos os jogos da Copa, isso não foi repetido até hoje. A gente tem o Pelé, que foi o camisa 10 perfeito nessa Copa, se eu não me engano, em 7 jogos ele teve 4 gols e 6 assistências, isso é um absurdo. E, de novo, uma Copa muito emblemática, uma Copa que foi copiada por muitos camisas 10 que jogavam naquela posição, na famosa zona 14, que as pessoas gostam de falar. Então, cara, pra mim é 70 e é isso. Pra mim é 70 também, sem dúvidas. De verdade. Então, eu acho que não tem discussão, não. De verdade. A grande final. É isso. Então chegamos na grande final. E aí eu queria começar por você, Vini, que já tava falando aí. Brasil de 58 ou então o Brasil da Copa de 70. A gente tem simplesmente o primeiro título mundial do Brasil contra o tricampeonato da seleção brasileira. 2 títulos muito emblemáticos. 2 títulos muito importantes para a seleção brasileira. Eu queria te ouvir. 58 ou 70, Pelé novo contra Pelé velho, com Garrincha ou sem Garrincha. Enfim, é isso. Cara, eu vou de Brasil de 70. Essa é a verdade. Esse, para mim, é o time que é a cara da seleção brasileira. Eu acho que é essa parada que você disse. 70 tiveram muitos craques, entendeu? E, ganhou vencendo e convencendo, sabe, nas fases que passou. 4-1 na final, se eu não me engano. Absurdo. Posso estar falando besteira, mas eu acho que foi isso mesmo, 4-1 na final. Então eu vou de Brasil de 70, porque é um time que foi usado, né, como referência de vários técnicos e jogadores até os dias de hoje. É um time usado, entendeu? Então eu acho que dentre todas as seleções que foram campeões do mundo, eu acho que a seleção de 70 é a mais mágica de todas, entendeu? Perfeito. E, tem algo que não é falado, mas para mim o Pelé estava apto a jogar até a Copa de 74. Tô contigo. Por mim, até 74 ele podia jogar. Talvez se ele jogasse em 74, talvez o Pelé foi o jogador que faltava pra gente também ser campeão em 74. Bom ponto, tá? Concordo contigo. Eu vou de 70. Pra mim, Brasil campeão, o Brasil da Copa de 70. Por mais que 58 foi um ano também absurdo. Foi a nossa primeira Copa. Eu acho que não tem discussão em relação a isso não, tá ligado? Perfeito. Eu roubo até esse comentário do Lucão que tá aí na tela, que o meio-campo de 70 é um absurdo, pô. Então, de fato, mano. É uma seleção lendária, tá no hall de melhores times. Tô com você, Arthur. Seleção de 58, histórica. Mereceu chegar aí na final também, por mais que eu tenha votado na de 82, mas eu tô com a de 70, mano. Mano, perfeito. Vou passar aqui pelos nomes que estiveram na final pelo Brasil, tá? A gente tem Félix no gol, Carlos Alberto Torres, Brito, Piazza e Everaldo. Só que a gente tem possivelmente o melhor lateral direito de todos os tempos, que é o Carlos Alberto Torres. Pra mim é melhor que o Cafu, tá? Aquele gol, mano, aquele gol do Carlos Alberto Torres, tá ligado? É um gol que tipo, é lindo até hoje, absurdo, tá ligado? É absurdo. Em relação à tática, troca de passes. Sim. Cara, e aí a gente tem Clodoaldo e Gerson, os 2 meus homens do meio campo. Aí o momento ofensivo do Brasil é loucura. A gente tem Rivelino, Jairzinho, Tostão e Pelé, que o Vini já tinha falado antes. Bizarro. O técnico é o velho Lobo, Zagallo. Mano, esse gol, se eu não me engano, é o 3º gol da final que o Carlos Alberto faz. É o último, na verdade. É o último. É o gol do 4-1. Mano, esse gol pra mim é a síntese do futebol brasileiro, tá? Porque você tem um time jogando por música, pô. Era um time que era muito completo, que era muito bom defensivamente, que o meio-campo controlava muitas ações e que o ataque era simplesmente mágico, mano. Era como se você estivesse vendo um filme, praticamente, tá ligado?